A paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para edificar a tua vida, a sua casa, o seu lar. E eu vim hoje falar uma palavra assim breve, irmãos, assim, algo que o Senhor colocou no meu coração hoje. Passei por algumas lutas, algumas guerras, né? As enfermidades atacam a gente, atacam todo mundo, né? Lutas que vêm para nos derrubar, né? Quando a gente começa a fazer a obra de Deus, trabalhar para o Senhor, né? Começar a aconselhar as pessoas através da palavra, é que nem a palavra que eu deixei no vídeo anterior para vocês, né? A corça precisa mergulhar nas águas e quando o inimigo começa a atacar e ele começa a perceber que você pode fazer algo para poder tirar ele do lugar dele para te atingir, né? Aí você vai e mergulha de novo. E eu tô aqui mergulhando mais um pouquinho na presença do Senhor. E eu vim esta noite para poder falar com vocês, que já é tarde já, mas nunca a gente tem que deixar de ter tempo para o Senhor, né? Que o Senhor fez, irmãos, 24 horas o dia, né? Então, se ele fez 24 horas é porque ele sabe que dá tempo para tudo. Porque se não desse, ele tinha feito 26, 28. Mas se ele fez 24 horas é porque ele sabe que dá tempo para a gente trabalhar, para a gente fazer nossas coisas e para a gente adorar o nome dele, falar com ele com certeza, né? Não tem como, né? Porque se ele mesmo falou, vai trabalhar e comer do seu próprio sustento, do seu próprio suor, né? Se a gente não pudesse fazer todas as coisas ao mesmo tempo, porque o Senhor colocaria essa ordem, né? Então eu creio que há tempo para todas as coisas. Porque aqui, irmão, a gente às vezes se distrai com as correrias, com as coisas, e acaba achando que não tem tempo para Deus, mas a gente tem. Porque às vezes quando a gente viaja, eu mesmo às vezes viajo, né, com as minhas irmãs lá para Minas, e lá é um lugar mais sossegado. E você acorda cedo e dorme cedo, a hora parece que não passa. Fica o dia inteiro, o dia fica longo, você consegue fazer tanta coisa. Então a gente consegue sim fazer tudo, sim. Consegue ficar com a nossa família, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente tem que se alegrar com a nossa família. A gente consegue fazer o nosso trabalho do dia a dia, do nosso lar. Consegue também deixar um tempo para o Senhor, com certeza, amém? Então eu vou deixar aqui uma palavra para vocês que se encontra em Gálatas 5. 5, 22, que fala: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, irmãos. Por que eu vim falar hoje sobre esse versículo? Por causa que hoje em dia, todas as coisas que estão acontecendo, né, no dia a dia, as pessoas estão ficando muito ansiosas, muito nervosas com todas as coisas, não estão tendo mais paciência, né? Qualquer coisa as pessoas já se irritam, é no trânsito, é no trabalho, é dentro do lar, maridos, filhos, é até dentro do meio evangélico, qualquer tipo de meio, né, que é ali que está falando sobre a obra do Senhor. Então, irmãos, eu vi esses tempos atrás uma cena, né, que eu falei: Senhor, até aqueles que parecem ser cheios do seu espírito, que parecem ter temperança, não está tendo. Que era para ter, não está tendo, né? Então o Senhor vem colocando no meu coração essa palavra, né? Porque aqui fala, ó, que os frutos do Espírito é caridade, caridade de ajudar o próximo, um sempre está disposto a ajudar o outro. Às vezes a gente prefere deixar de ajudar o próximo e juntar para nós, ter sempre mais, mais, mais e nunca querer ajudar alguém, né, irmãos? Fala sobre o gozo. O gozo aqui fala sobre a alegria, né? Sobre o gozo da gente estar na presença do Senhor, de saber que o Senhor é conosco, ter a alegria de quando louvar o Senhor, de quando se acordar pela manhã, saber que o Espírito Santo está ali junto com você. É maravilhoso a gente saber que a gente tem um privilégio de glorificar e adorar o nome do Senhor e saber que o Espírito Santo anda conosco 24 horas, porque muitas pessoas de outros países aí gostariam de estar louvando ao Senhor livremente, não pode. A gente tem esse privilégio de estar louvando, adorando o Senhor, falando da palavra dele todo momento, né, irmãos? E fala sobre a paz, mas é uma paz não nessa terra, é uma paz que a gente tem diferente, uma paz que a gente sente de saber que está com o Senhor, de saber que um dia vamos nos encontrar com Ele
naquele grande dia, né? E lá não terá mais dor, nem pranto, nem choro, nem tristeza, nem fome, né, irmãos? E aqui também fala sobre longanimidade. Longanimidade é suportar com firmeza, né? Significa a gente suportar todas as coisas, né? Pois o amor, na Bíblia diz que o amor tudo suporta. Então, se você tem amor ao próximo, amor ao seu irmão, amor a quem está dentro do seu lar, tudo suporta, né? Vem todas as coisas acontecem, mas você suporta por amor, né? Às vezes você vai pedir um conselho para alguém falar, tá acontecendo isso, isso, isso no meu lar, ou ao meu redor, o que eu faço? Ah, abandona, esquece, né? Deixa na mão de Deus. É fácil, né? Fazer assim. Se Deus te entregou algo, ou se Deus colocou esse algo sobre você, dentro do seu lar ou na sua família, então é para você cuidar também, né? É para você ter amor a Ele, cuidar, ter paciência de estar ali junto, até o milagre de Deus ser reconhecido. Se tudo que o Senhor entregar nas nossas mãos, a gente deixa na mão dele, aí é fácil, né, irmãos? Aí aqui também fala sobre a benignidade. Benignidade é ser generoso, né, irmãos? A gente querer ser generoso com o próximo, não só em bens materiais ou num alimento, algo que a pessoa precisa, mas até mesmo em falar uma palavra, um abraço, algo que pode mudar muito mais uma pessoa por dentro do que por fora. Fala também sobre a bondade, né? Que é a bondade que a gente fala é de Cristo, né? A bondade em Cristo Jesus, né? Porque tem aquela bondade que a pessoa ajuda com a mão e puxa com a outra. E tem a bondade em Cristo que você faz com amor, com ele. E a fé. Tendo fé todo momento, irmãos. Porque às vezes a gente fala, tenho fé sim. Mas só que daqui a pouco já tá. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Tanto que na Bíblia fala aqui, deixa eu ver aqui, eu tinha deixado marcado em Hebreus 11:6 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, você não está agradando a Deus. Como que você vai agradar a Deus sem fé? Então, a partir do momento que você tem a fé, você já está agradando a Deus. Às vezes as pessoas perguntam, por como que eu posso agradar a Deus? Tenha fé nele, fé que ele pode todas as coisas, fé que ele pode transformar você, né? Porque esses dons do Espírito Santo, dons fruto do Espírito, é algo que muda a gente por dentro. Às vezes a gente ora tanto, Senhor, muda meu marido, muda meu filho, muda meu patrão, muda meu ministério, muda tudo que está acontecendo ao meu redor, mas a gente não pede mudança para nós mesmos. A gente às vezes clama tanto para as outras pessoas e nós, né? Então às vezes a gente tem que falar, Senhor, me ajuda a mudar o meu temperamento, porque aqui fala muito sobre temperança. A palavra do Deus sempre fala sobre paciência, sobre a gente ter calma, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Se está acontecendo algo é porque Ele sabe. Então às vezes a gente chega com raiva. Você não viu como aconteceu com Moisés? Ele parecia ser um cara que tinha calma em todos os momentos, mas chegou uma hora que ele foi lá e bateu na rocha com raiva, e por causa de uma coisa tão parecendo aos nossos olhos tão simples, mas para Deus chateou ele. E ele não pôde entrar na terra prometida por causa de um gesto que ele fez, uma maneira, uma irritação que ele teve. Entendeu, irmãos? Às vezes o Senhor tá perto ali, dá uma vitória no nosso lar, mas aí a gente chega xingando, falando palavras fortes, humilhando, gritando, falando de qualquer jeito, como se aquilo fosse resolver algum problema. E acaba ficando pior. Ao Senhor falar aquilo que eu ia dar para ela ou dar para ele, eu já não tô mais afim. Porque às vezes a gente acha, até eu mesma achava isso. Deus muda a gente quando a gente começa a orar por nós. Às vezes a gente acha que chegar se alterando vai ter algum motivo. Às vezes a gente se altera 1 ano, 2, 3 e não muda. Então a gente sabe que aquilo ali não vai ter mudança e continua fazendo, né, irmãos? Então, se a gente tiver fé, a gente vai estar agradando o Senhor, que aqui ainda fala que a fé faz a gente se aproximar de Deus e crer que Ele existe. Crer que Ele existe. Olha o tanto de coisa que a fé traz. A certeza que Ele existe agrada a Ele,
fora os milagres pode ser que é feito através da nossa fé, certeza que vai acontecer, algo que a gente ainda não viu pode ser visto, né? E ser galardoador do que os busca. Então, a gente vai poder ser galardoador daqueles que né, quando buscamos ao Senhor. Amém, irmãos? Então a fé é algo muito importante para poder estar agradando ali o Senhor. Então, irmãos, é isso aí que eu queria deixar para vocês. Que o Senhor venha cada dia mais colocar os frutos do Espírito Santo sobre nós. Fala também sobre mansidão, temperança, né, irmãos? Eu queria até deixar aqui como que fala, como fosse uma parábola, né? Mas não está na Bíblia, que eu vi uma vez um pregador falando e eu fiquei muito assim, como que pode, né, as coisas, atenta nisso, né? E eu queria compartilhar com vocês uma história que ele contou assim, que uma vez um homem foi ao inferno, teve uma visão de poder estar indo no inferno, e chegou ali, ele viu um caldeirão bem grande, uma panela grande ali, e várias pessoas, e cada uma tinha uma colher de pau enorme, bem grande. E quando elas colocavam a colher de pau dentro desse recipiente, né, desses caldeirão, eles não conseguiam trazer a colher de pau até a boca, porque ela era muito grande. E eles estavam muito magros, magros, raquíticos, porque eles não conseguiam se alimentar, porque a colher era muito grande, não vinha, não conseguia vir até a boca. E depois esse homem foi elevado ao céu. E chegou no céu, ele viu o caldeirão novamente e com várias pessoas ao redor. Aí ele disse: por que será que essas pessoas não estão magras, raquíticas como as outras? E se é o mesmo tamanho de colher, é o mesmo caldeirão. Aí quando ele foi ver, cada um pegava a sua colher e levava à boca do outro. Um colocava a colher dele na boca do outro e o outro colocava a colher na boca do próximo. Então isso que é ajudar o próximo, irmãos. Lá embaixo eles queriam se alimentar a si mesmos, eles não estavam nem aí se o outro estava com fome, então eles nem ajudavam eles e nem se ajudavam. Não, lá no céu eles via, um colocava a comida na boca do outro, entendeu? Então hoje em dia, de vez da pessoa pensar assim, eu vou, como fala, ajudar o próximo. Não, eles querem cuidar da vida do próximo, eles não querem ajudar o próprio. Na palavra de Deus fala para poder ter domínio próprio sobre todas as coisas, mas a pessoa quer ter domínio ao próximo, não domínio próprio. A pessoa às vezes fala, não pode fazer isso nem isso, quando você vai ver a própria pessoa está fazendo. Não pode ouvir isso nem isso, quando você vai ver a próxima pessoa está ouvindo. Então, irmãos, então tem coisas que a gente tem que deixar diante do Senhor mesmo, né? Então que a gente tenha mais amor ao próximo, amor ao outro. Quando a gente tem esses frutos aqui do Espírito, você vê que os frutos do Espírito fala do amor, da caridade, do gozo, da paz, tudo coisas que tem como a gente entregar ao próximo. Então vamos se entregar mais um ao outro, né? Nesse momento de epidemia, de tudo isso que está acontecendo. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado. Que essa palavra sirva para edificar a sua vida em nome de Jesus, irmão. Amém?